Saudações, meus amados irmãos, meus amigos. Bom, estou aqui de volta. Eu me lembrei de alguns detalhes, né? E para complementar com o vídeo anterior, né? Com o mesmo título, né? Me referindo ao mesmo assunto, ao mesmo tema, gostaria de trazer também alguns complementos que eu não trouxe no vídeo anterior, tá bom? Eu acabei me lembrando e eu disse a mim mesmo, vamos lá fazer a segunda parte deste vídeo, tá? É uma continuação, tá bom? Eu tinha dito então sobre o trabalho dos irmãos extraterrestres, né? Existem tecnologias aqui no nosso planeta que tiveram uma origem extraterrestre, tá? Então, por exemplo, a inteligência artificial, né, é uma tecnologia que já existe em outros planetas, tá? E muito se tem veiculado sobre inteligência artificial, né? A inteligência artificial, ela é uma ferramenta, pode ser usada tanto para o bem como para o mal. Vai depender de seus idealizadores, de seus fundadores, criadores e de seus usuários também, tá? Então, a inteligência artificial, ela pode ser um instrumento e tanto para a luz ou para as trevas. Vai depender, como eu disse, de seus fundadores, idealizadores, criadores, de seus usuários, membros. É necessário que esta tecnologia auxilie, né, a humanidade para o caminho da luz, porque a inteligência artificial é uma ferramenta. Toda ferramenta pode ser usada tanto para o bem como para o mal, né? Consciências mais elevadas poderão se utilizar da inteligência artificial para estenderem suas realidades co-criadoras, entende? Então, a inteligência artificial, ela pode ser uma ferramenta para a luz, porque a inteligência artificial, ela é uma extensão, tá, da consciência de seus idealizadores e de seus usuários. Então, é necessário que a consciência elevada daqueles que trabalham com essa tecnologia, né, eles sejam, né, responsáveis por usarem esta tecnologia da melhor forma possível, tá? Existem aqueles que estão vibrando nas trevas, né, que têm intenções diabólicas e podem usar este instrumento tecnológico, né, a inteligência artificial, para enganar, ludibriar, trapacear, né, para manipular, né, de uma forma negativa. Então, há que se ter o cuidado, há que se verificar, né, há que se filtrar, tá bom? Porque todas as ferramentas podem ser utilizadas da melhor forma, né? Por exemplo, né, a gente pode usar um instrumento de corte, né, uma lâmina, para trabalhar e produzir, né, frutos benéficos, mas também pode ser usado para outros fins mais pérfidos, né? Bom, então, somente foi um exemplo, tá? É um exemplo de que um instrumento pode ser da luz ou das trevas, tá? E no que tange, né, o assunto extraterrestre, né, os extraterrestres também estão participando deste processo de transmutação ou transformação nos corpos físicos dos seres humanos, né? Neste momento, né, o DNA, código genético dos seres humanos, possuem apenas duas hélices de seu DNA. Né? Existem alguns filamentos, né? Existem alguns filamentos do código genético do DNA que estão desativados, tá?
outros ativados. Tá? Isso ocorre porque o homem ainda não está apto, preparado, né, para utilizar, né, todo o potencial, né, outorgado pela fonte, porque ainda está evoluindo em sua escala. Então, neste momento, existem apenas duas hélices, dois filamentos, né, do DNA, do código genético, ativado nos seres humanos. Os seres humanos conseguem usar uma porcentagem muito pequena de seus cérebros, né? Na época de Atlântida, em épocas mais remotas, né, imemoriais, os seres que aqui habitavam neste planeta, seres mais iluminados, mais elevados e evoluídos, conseguiam fazer muito mais coisas, porque o código genético, o DNA de seus corpos físicos, continham todas as hélices de seus DNAs ativados. Então, eles tinham algumas faculdades psíquicas, né, desconhecidas da humanidade hoje, né? Não somente faculdades psíquicas e mentais, mas também físicas, energéticas e espirituais. Tá? Então, estas forças ou poderes psíquicos, mentais, energéticos, físicos e espirituais, né, eles estavam, né, interligados também, né, a esta ativação do código genético que propiciava, né, estas faculdades, né, tanto as faculdades mediúnicas como outras faculdades, né? Então, as hélices do DNA ativadas, né, acabavam então favorecendo, né, os seres daqui deste planeta, né, a realizarem trabalhos e tarefas em um potencial muito maior, porque seus corpos físicos, né, tinham um comportamento diferente, né? As células de seus corpos físicos, né, se comportavam de uma forma diferente, né? Então eram povos que viviam por muito mais tempo, né, alcançavam idades mais avançadas, demoravam para envelhecer, né, não tinham doenças, né, o desligamento físico, né, o desencarne era feito de uma outra forma. Tá? Seus poderes psíquicos, mentais, eram muito mais fortes. Tá? Eles tinham acesso às suas glândulas pineais de uma forma muito mais acessível, né, mais forte. Tá? Então, eles tinham, por exemplo, também, né, o domínio e o controle da energia vril. Tá? Eles conseguiam manipular objetos pesados e bem maiores, né, com facilidade. Enfim, a inteligência intelectual também era utilizada em seu potencial máximo, né? Controlavam muito melhor suas emoções, seus sentimentos, né? Enfim, a ativação destas 12 hélices do DNA, do seu código genético, né, nestes povos antigos, como os Atlantes e outros povos também, né, favoreciam, né, a estrutura física, assim como seus corpos somáticos, né, envolvendo, né, o espírito também, né, e outras capacidades inerentes, né, à própria mediunidade, por assim dizer, né? Então, o corpo físico ele atingia um potencial muito grande, né, de realizações, tá?
Então, a saúde física, ela atingia o seu auge, né? O equilíbrio também físico, emocional, mental, também eram muito mais fortes, né? Então, assim, as células do organismo, né, trabalhavam em seu potencial também muito maior. Em suma, com as 12 hélices ativadas no organismo, eles conseguiam ter um acesso muito maior, né, às suas consciências divinas, né, a Deus. Eles estabeleciam um contato, uma conexão, uma sintonia, uma afinidade muito mais forte, muito maior, né, com não somente com a fonte, com Deus, mas também com todos aqueles que permeavam o seu derredor, né? Entravam em conexão, em sintonia com a natureza, com o universo, com os cosmos, com todos os seres vivos, de uma forma inimaginável, né? Então, suas faculdades mediúnicas eram muito mais fortes, né? Entravam num potencial muito maior, né? Por exemplo, a telepatia, a telecinese, né? E outras faculdades mediúnicas desconhecidas até então, tá? Enfim, tudo isso está sendo trabalhado, né? Neste momento, as 12 hélices do DNA do corpo humano do homem estão sendo preparadas para serem ativadas no momento certo, quando o homem estiver com a sua consciência renovada, né? Porque para que o homem permaneça neste novo planeta, neste planeta de quinta dimensão, que vigora, manifesta uma dimensão nova, né, a quinta dimensão, é necessário que todos os homens também possuam, né, uma consciência renovada, uma nova consciência, uma consciência de quinta dimensão. E é necessário que os homens também sejam constituídos por um corpo físico novo. Um novo corpo precisa ser trabalhado para que este corpo físico suporte, né, aguente a consciência nova, né, dimensionada, então, de acordo com a dimensão do planeta Terra também. Em suma, tudo isso está sendo preparado não somente pela espiritualidade da luz, mas também pelos irmãos estelares, nossos irmãos extraterrestres, tá? Eles estão também trabalhando para a transformação dos corpos físicos, porque o nosso corpo físico é constituído de carbono. Então, é necessário que o nosso corpo físico, constituído de carbono, passe a ser um corpo físico mais etéreo, sutil e cristalino. Quanto mais cristalino nosso corpo for, maior será a efetividade para receber de forma refratária a luz da consciência divina, tá? Então, quanto mais cristalino o nosso corpo físico, maior será a eficiência para receber e transmitir de forma refratária a luz de Deus. Então, é necessário que o nosso corpo de carbono seja transmutado para um corpo cristalino, a fim de suportar a nova consciência de quinta dimensão, para que nós possamos viver num planeta de quinta dimensão, para que nós consigamos, para que nós suportemos viver num planeta de quinta dimensão, é necessário um corpo físico novo.
para abrigar uma consciência nova. Só permanecerão aqui neste planeta de quinta dimensão aqueles que já conseguirem manifestar uma consciência de quinta dimensão. Porque todos aqueles que estiverem ainda presos e apegados, aprisionados em uma mente de terceira dimensão, não suportarão, não aguentarão continuar vivendo por aqui, porque as energias serão totalmente diferentes, tá? Todos aqueles espíritos que estiverem vibrando, estiverem vivendo uma realidade em uma mente de terceira dimensão, não conseguirão suportar permanecer num planeta de quinta dimensão, porque todas as consciências estarão vibrando, né, neste mundo de quinta dimensão. E um corpo físico precisa ser reconstituído, retrabalhado, tá? Para que um espírito que esteja vibrando em quinta dimensão precisa de um corpo físico novo. E é neste momento que os corpos físicos dos seres humanos, dos escolhidos, estão sendo trabalhados para se tornarem corpos mais cristalinos. O corpo de carbono será transformado num corpo cristalino. É necessário que a mente de terceira dimensão evolua e atinja o status de uma mente de quinta dimensão. Somente assim, para viver neste planeta, neste mundo de quinta dimensão, é necessário uma nova consciência, uma consciência de quinta dimensão. E para que se consiga viver em um mundo de quinta dimensão com uma consciência de quinta dimensão, é necessário que o corpo físico suporte esta consciência, estas energias, esta vibração, esta dimensão em um corpo físico transformado em um corpo físico cristalino de quinta dimensão, tá bom? Então, por que o corpo físico do homem só está com 2 hélices do DNA ativados? Porque o homem, ainda limitado, primitivo, não conseguiria estou tentando aqui captar e absorver aqui as intuições e radiações em meus pensamentos emanados por eles, né, pela espiritualidade da luz, tá? Mas o homem não conseguiria assumir este potencial máximo porque ele ainda é limitado, ele ainda não está preparado, entendem? Por exemplo, povos mais adiantados, povos mais evoluídos, né? Aqueles povos de civilizações antigas que eram mais instruídos, mais evoluídos, eles, em uma determinada época, né, eles tinham em seus corpos físicos, né, as ativações de todas as hélices do DNA, né? E com a interferência das trevas, o homem perdeu esta capacidade, tá? Então, quando as trevas conseguiram manipular, né, a humanidade, e quando as trevas conseguiram estabelecer ali seu domínio, né, foi necessário que o homem, né, tivesse temporariamente congeladas suas hélices do DNA, porque somente aqueles espíritos evoluídos conseguiriam usar tais poderes a seu favor, né,
em benefício também de todos os seus irmãos, tá? Com responsabilidade, ética, justiça, amor. E espíritos menos evoluídos, menos esclarecidos, espíritos primitivos, ainda arcaicos, não estariam preparados, né, para utilizarem todos esses potenciais, porque iam fazer besteiras. Tá? Imagine só, né, espíritos pouco evoluídos, mais primitivos, com todas as hélices do DNA ativadas. Imagine só todos esses potenciais máximos sendo entregues a espíritos menos esclarecidos, menos evoluídos, né? Com certeza, né, todos se matariam, né? Todos tentariam se matar e não daria certo. Então foi necessário que estas outras hélices do DNA, do código genético do homem, fossem congeladas temporariamente, porque a humanidade ainda estava sob influência das trevas, né? Então, existe inclusive, né, um exemplo em Atlântida, né, onde um jovem, né, conseguiu usar a energia vril para cometer um assassinato, né? Então, este jovem, muito jovem, através do pensamento, conseguiu asfixiar, né, um outro ser em Atlântida, usando a sua energia vril, somente pelo pensamento. E aquilo foi um horror, né? Os Atlantes ficaram chocados, perplexos com aquilo que ocorreu. Né? Então, assim, uma energia poderosa usada por mãos erradas, né, pode cometer abusos, né, inimagináveis e crimes, né, cósmicos, né, hediondos. Então, os Atlantes ficaram perplexos, atônitos, e Jesus, então, teria aparecido naquele momento para esclarecê-los, né, dizendo que eles teriam que educar aqueles espíritos mais rebeldes, agressivos e violentos que estavam reencarnando naquele momento, pois muitos eram exilados, não somente de Capela, mas de outros planetas. Então, os Atlantes teriam que ensinar e educar estes espíritos mais rebeldes, mais agressivos, vibrando mais nas trevas, né? E vocês veem que esta energia vril, se cair em mãos erradas, né, pode acontecer, né, muitos crimes, assassinatos hediondos, né? Então, por este motivo, né, Deus não permitiu, não autorizou que certos poderes fossem, então, entregues, né, para certos espíritos que ainda estão em evolução. Então, Deus nos dá o livre-arbítrio até um certo limite, né? Existe um limite para o livre-arbítrio, porque espíritos menos esclarecidos poderiam cometer muitos equívocos e erros grotescos, porque não sabem usar com sabedoria, amor, luz, tais poderes. Então, da mesma forma, as 10 hélices do DNA foram congeladas, restando somente 2 hélices do DNA, porque os seres humanos, então, né, vindo de outros planetas, né, ou seja, neste momento, existem muitos exilados, não somente de Capela, mas também de muitos outros planetas, né? Então, a grande maioria aqui comportam espíritos exilados de outros planetas, nas quais cometeram muitos crimes. Então, é notório, é compreensível, né, entender que ainda, né, esses espíritos não teriam condições de comportar, né, em seus
organismos físicos, né, estes códigos genéticos ativados, porque ainda não atingiram um potencial nível de evolução condizente, tá? Então, somente terão seus códigos genéticos, né, as 12 hélices e filamentos do DNA ativados, aqueles espíritos que conseguirem alcançar um nível de evolução espiritual satisfatório, né? Porque esses espíritos já mais evoluídos e mais iluminados terão condições, capacidades para assumirem tais responsabilidades e conseguirão, né, usar estas ferramentas, estas faculdades, né, com mais responsabilidade, sabedoria e amor, tá? Então é necessário que os espíritos evoluam, atinjam níveis de evolução mais elevadas, né? É necessário que os espíritos progridam, cresçam, evoluam, conquistem por merecimento, né, tais ativações no código genético, no DNA, a fim de acordarem potenciais adormecidos. Entendem? Então, muitos potenciais estão adormecidos, né? Não conseguimos, por exemplo, usar nossas capacidades físicas, sensoriais e extrasensoriais por causa, né, do congelamento destas outras hélices do DNA. Mas assim que todas as 12 hélices do nosso DNA, todos os filamentos forem ativados, conseguiremos resgatar, recuperar todos os potenciais e faculdades sensoriais, físicas, extrasensoriais e também espirituais, né? Ativando ainda mais a nossa glândula pineal, tá bom? No momento em que o espírito realmente atingir um despertar espiritual e uma expansão de consciência condizentes e satisfatórias para conquistar por merecimento esta condição, tá? Então, muitos espíritos da luz e extraterrestres da luz estão trabalhando para transformarem estes corpos físicos de forma gradual, gradativa, né? Usando vários tipos de tratamento de cura, né? Existem várias tecnologias de cura, tá? Os arcturianos, eles trabalham com a cura. Muitos arcturianos escolheram trabalhar na área da saúde com a cura. Cada raça, cada espécie, cada ser, cada extraterrestre desempenha um papel fundamental, tá? Alguns estão auxiliando a área da saúde, outros estão auxiliando a área da educação, outros estão auxiliando a área da tecnologia, outros estão auxiliando na área administrativa, outros estão auxiliando na área dos negócios, enfim. Outros estão auxiliando, inclusive, na área de segurança pública, né? Juntamente com os Exus, com os guardiões, com a espiritualidade da luz, os irmãos extraterrestres também contribuem com o seu trabalho, trazendo muitas intuições, trazendo ideias e conceitos novos em todas estas áreas. Percebemos que, por exemplo, existem conceitos revolucionários, né? Conceitos novos, como as medbeds, né? São macas, camas medicinais, né? Então, essas tecnologias novas estão surgindo, estes conceitos novos estão surgindo, como as medbeds, né? E muitos tratamentos de cura estão sendo disponibilizados para a humanidade, né? É necessário que estejamos atentos às revelações, às informações, porque muita coisa nova está surgindo, né? O ser humano está permitindo e propiciando este advento de cura, tá? Não sei se vocês
perceber ou não, mas olhando para os céus, né, para o céu noturno, é possível constatarmos, além das estrelas, existem outros corpos celestes nos céus. Existem muitas naves extraterrestres nos céus, como se fossem estrelas. Elas piscam de uma forma diferente, tá? Existem algumas naves fixas em pontos determinados nos céus. Elas se intercalam, ora estão num ponto, ora estão em outro ponto, tá? Então vocês poderão observar que, dependendo do dia, aquela estrela diferente, de uma cor diferente, está em outro lugar, tá? Existem estrelas, assim como existe o Sol e a Lua e outros corpos celestes, mas existem naves entre as estrelas. E sabemos que a Terra gira, então, obviamente, iremos visualizar estrelas diferentes, em posições diferentes, porque o nosso planeta gira, né? Mas existem naves que ficam em uma posição fixa e depois elas modificam de lugar, tá bom? Existem alguns pontinhos nos céus de uma cor diferente, né? Que podem ser estrelas ou planetas, mas também são naves. Existem naves que ficam num ponto fixo e existem naves que se movimentam. Existem naves que se movimentam de forma lenta ou rápida. Às vezes o movimento é tão rápido que é imperceptível aos nossos olhos. O movimento das naves é totalmente diferente do movimento, né, dos aviões, dos helicópteros, dos drones, tá? As naves, elas monitoram uma situação aqui no nosso planeta, tá? Elas nos auxiliam emanando energias de amor, compreensão, paz, lucidez, perdão, compaixão, benevolência. Estas naves dos extraterrestres estão em posições fixas, né, milimetricamente calculadas e estrategicamente posicionadas para fiscalizarem, monitorarem e observarem tudo o que ocorre aqui no planeta. E eles estão auxiliando todos aqueles que aqui residem. Então, os nossos irmãos têm as melhores das boas intenções e eles nos ajudam emanando energias de amor, compreensão, paz, luz. Eles tentam também ativar em nossas consciências, né, lembranças. Eles tentam também auxiliar de forma intuitiva, através da telepatia. Muitas informações trazem muitos conhecimentos. E os médiums que estão conectados, sintonizados, afinizados com seres extraterrestres, conseguem perceber mais, terão a sua glândula pineal ativada, né? E captarão, como uma antena no radar, estes movimentos e receberão estas informações, tá? Existe uma nave no céu, ela fica num ponto fixo, e existe mais de uma nave dessas no céu, conhecida como Asígmos. Esta nave, de nome Asígmos, é uma nave que manifesta a consciência do Arcanjo Miguel. Tá? Esta revelação foi dada pelo felino de Sírius, Shankar, tá? Através da mediunidade do médium Ricardo Trier, tá? O felino de Sírius, Shankar, que é um leão azul maravilhoso, revelou, então, em uma destas canalizações, que a nave-mãe Asígmos,
que é a nave que expressa a consciência de Arcanjo Miguel, está posicionada em nossos céus, né? Existe mais de uma nave, tá? E esta nave-mãe, a Zygmus, ela projeta 3 tipos de cores diferentes, tá? A nave-mãe, a Zygmus, ela projeta uma luz vermelha, uma luz azul, uma luz verde. Então, esta nave-mãe pisca 3 cores diferentes: verde, azul, vermelho, tá? Ela fica piscando, piscando. Uma vez eu tirei uma foto com um celular antigo e nessa foto eu pude constatar, né, 3 esferas de luzes, uma vermelha, uma azul e uma verde, e um formato oval da nave. Foi uma foto assim incrível, na qual eu compartilhei e mostrei para familiares, amigos, né? Eu consegui captar esta foto no apartamento onde eu resido. Favoreceu a foto porque o ambiente estava escuro, né? Eu apaguei a luz do quarto, era noite, e eu consegui tirar a foto e captar justamente o momento exato onde as 3 luzes piscaram. E assim, a foto ficou incrível. Bom, enfim, não é somente a nave-mãe, a Zygmus, que está posicionada nos céus nos ajudando, mas muitas outras naves também, né? Existem outras naves confederadas, né? Por Ashtar, por Jesus Sananda, pelos Pleiadianos, Sirianos, Arcturianos, Andromedanos, Orinianos, pelos Felinos, enfim, por todos estes seres galácticos maravilhosos que são nossos irmãos estelares, né? Então, para quem tem olhos de enxergar, vão enxergar. Tá? Então, é uma oportunidade maravilhosa, né? E eles estão se mostrando aos poucos, tá? Eles estão se mostrando aos poucos. Eu mesmo já vi muitas movimentações no céu noturno, com meu pai, com um amigo, sozinho. Eu tive experiências fantásticas envolvendo as naves, né? Tá? Então é isso, meus irmãos. Trago este complemento aqui importante para vocês, tá? Lembrando que é possível, né, que nós recebamos, né, canalizações destes nossos irmãos, né? Podemos receber por telepatia, por canalização ou irradiação nos pensamentos, né? Ou até mesmo uma incorporação ou acoplamento áurico. Existem tecnologias diferentes, né, para se comunicar com eles, né? E eles estão trazendo, então, conhecimentos, né, novos e nos ajudando também em todas as áreas aqui do nosso planeta, tá? Então, é isso. Eu lembrei de um outro detalhe. Anos atrás, quando eu trouxe esta realidade ao meu pai, que é um médium magnífico, eu tinha gravado no pendrive várias canalizações com vários médiums sobre extraterrestres. E meu pai já era um grande médium, tinha faculdades mediúnicas avançadas, né? E quando ele viu o vídeo, um portal se estabeleceu. E naquele momento meu pai começou também a receber, né, a comunicação, né, de vários irmãos estelares. Então o meu pai se permitiu, né? O meu pai teve a boa vontade, se permitiu, se abriu para o novo, e ele abriu um portal. E através deste portal, né, foi estabelecida a comunicação com vários seres de outros planetas, né? Então a mediunidade do meu pai, que já era grande,
ela deu um salto gigantesco. Então, as faculdades mediúnicas de meu pai se potencializaram, se exacerbaram, né? Eu fiquei muito feliz por eu ter participado deste processo, né? E as minhas faculdades mediúnicas também melhoraram, né? Então, eu venho também trabalhando com as minhas faculdades mediúnicas desde muito jovem, e elas têm melhorado e se acentuado também de uma forma bem assim marcante, tá? Então é isso. Nem todos estão ainda, né, à vontade com este assunto. É preciso que nos abramos para o novo, né? Sem preconceito, sem discriminação, mas é necessário que nós estejamos preparados para conversar sobre este assunto, porque todos nós somos extraterrestres, tá? Eu sou um híbrido. Estou encarnando aqui neste planeta já faz muito tempo. Porém, eu venho de outros planetas. Eu sou um híbrido num corpo físico de um ser humano aqui do planeta Terra, assim como muitos. Então, os extraterrestres estão entre nós, não somente do ponto de vista espiritual ou físico, mas estão encarnados entre nós também. Então, este contato já está se dando. O contato já se deu há muito tempo. O ser humano que nunca percebeu isso. O ser humano nunca percebeu, mas o contato com os seres extraterrestres sempre ocorreu, sempre aconteceu, né? E continua ocorrendo e acontecendo. Então, o contato extraterrestre se dá de várias formas. Uma das formas é encarnando no corpo físico. É um preparo, seria uma preparação, entende? Então, é isso. Que Deus, o Todo-Poderoso, a fonte divina e criadora, os abençoe de forma plena e absoluta. Muito obrigado.